Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Pod Rio. Eu me chamo Priscila Teles. E eu, Amanda Braga. E hoje nós vamos abordar as últimas novidades da Citroën aqui no Brasil. E os convidados de hoje são... Fernando Miranda. Diego Francesconi. Obrigado, meninas, pelo convite. Muito obrigado, meninos, pelo convite. Sejam muito bem-vindas. E o tema hoje, eu vou começar pela primeira pergunta, então, pro Diego. Qual é o planejamento de crescimento da Citroën no mercado nacional para os próximos 5 anos? Então, desde 2020, a Citroën começou um projeto que se chama Citroën For All. E esse projeto ele é baseado em 4 pilares, que é a inovação acessível. Dentro desse pilar, a gente tem um projeto que é C-Cubed, o nome. São 3 lançamentos durante 3 anos. O primeiro a gente lançou agora, em 2022, que foi o Citroën C3. Ano que vem tem mais um lançamento, em 2024 outro lançamento, que talvez eu fale um pouquinho mais no decorrer da entrevista. Marca confiável, onde a Citroën vai visar cada produto, não lançar só um produto. Junto com esse produto, serviços e outros projetos para ter um produto que a gente chama de 360 graus e atender o cliente em todos os aspectos possíveis. Marca cool, com a marca jovem, produtos mais modernos, com cores vibrantes. E sustentabilidade, onde a gente vai entrar com até muito de pós-vendas, com peças remanufaturadas, eletrificação, entre outros pontos. Aproveitando, falando de C3, o que a Citroën espera com o lançamento do novo C3 aqui no Brasil? Então, o objetivo final desse projeto, desse programa, na verdade, de crescimento, esse plano de expansão, é a Citroën alcançar a marca de 4% de participação no mercado, tanto na América Latina quanto no Brasil. E o C3 é o produto que mais vai trazer participação. A gente espera, final desse ano, fechar com 3% de participação, ou seja, quase 90% do plano. Isso com 2 carros ainda para lançar, porque é o carro que foi lançado no segmento com maior volume de vendas. O carro já está sendo um sucesso. A gente fechou agora em outubro, com 2,3% de participação. Então, estamos bem encaminhados para chegar no onde a gente precisa, onde a gente espera. Muito legal. Mas eu queria saber qual é o carro, né? Que vai ser lançado no próximo ano. O próximo ano a gente vai lançar um carro... Eu também não sei muito. É um carro sedã, hatch, ou uma SUV maior? É um B-SUV. É o mesmo segmento do Cactus. Só que ele vai ser um carro um pouco maior. Eu ainda não vi o projeto, até porque eu cheguei recentemente, em abril. E o que eu sei por bastidores é que parece que ele vai ter uma opção de 5 e 7 lugares. Talvez a de 7 lugares vai ser enquadrada na categoria C-SUV, que é uma categoria acima. Uhum. Só que ainda não foi muito falado, a gente está focando no C3, que lançou agora, precisa vender muito. Vamos deixar o próximo pro ano que vem. Muito legal. Falando ainda com você, qual vai ser a estratégia que a Citroën vai usar para trazer aqueles clientes antigos? Manutenção cara, Citroën quebra, o que eu vou fazer agora? Não compre um Citroën. Desvalorização. É isso. Como vai ser? Então, uma das partes mais embasadas nesse plano de expansão é o pós-venda, porque a gente sabe da preocupação que a marca tem com a própria marca em si e com os clientes. Nos últimos anos, a Citroën teve a marca um pouco degradada. E com a fusão da antiga FCA com a antiga PSA, se tornando o Grupo Stellantis, a gente espera, dentro desse mesmo período, conseguir posicionar a marca de novo nos patamares onde ela já veio posicionada anteriormente. Então, hoje, muitos clientes não sabem, mas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, entre outras marcas, é tudo um grupo só. Então, isso já passa muita credibilidade. Fora isso, dentro do próprio plano de expansão, tem diversos projetos voltados para o pós-venda, voltados para o cliente. A gente Poderia citar algum, por exemplo? Poderia, com certeza. Pós-vendas? A gente tem, com o novo C3, planos de garantia, você consegue, e financiamento, tudo pensado no bolso do cliente, pensado no público-alvo. Então, quando você compra o C3 hoje,
você já consegue adquirir, o Fernando pode até me ajudar nessa pergunta, consegue adquirir um plano de garantia, de manutenção e tudo isso embutido no próprio financiamento do carro. Então, isso já é a Citroën mostrando que está preocupado com pós-venda, está preocupado com além da venda do carro em si. Eu acho que o Fernando podia dar um pouco mais de detalhe para a gente. Fernando, responda aí a pergunta. Qual é a estratégia? Obrigado pela oportunidade, pela pergunta. Pós-venda hoje ele é fundamental, né, na retenção dos nossos clientes, e a missão de nós, rede de concessionárias, é transbordar toda essa estratégia da montadora para o dia a dia dos nossos clientes, né? Então a gente tem um desafio enorme, que é recuperar a credibilidade junto a eles, e para isso a nossa rede está crescendo, nosso time está sendo treinado periodicamente para poder atender as demandas dos veículos, e principalmente a utilização de peças genuínas. Isso é que faz todo sentido dentro da manutenção de um carro, né? As peças que têm DNA da marca. Não somente funcionam, mas foram feitas especificamente para aquele carro, e somente as concessionárias da Citroën conseguem promover esse tipo de manutenção. Uma segunda coisa que eu acho fundamental e incrível é que a Citroën literalmente é parceira do cliente com a previsibilidade de necessidade de manutenção, né? Quando a gente oferece um plano de manutenção pré-fixado, né? O que eu posso dizer com isso? Esse cliente compra hoje 3 revisões ou 5, dependendo do modelo do carro que ele adquiriu, e ele vai pagar preço presente, manutenções futuras, né? E o cliente, então, pensando também numa logística de preços, num ajuste de orçamento, e principalmente para os nossos clientes que utilizam o carro, né? Os nossos furgões, para fazer o seu dia a dia, como diz o paulista, para ter o seu corre, né, no dia a dia. Fazer um corre. Fazer um corre, né, Priscila? Paulista, né? E aí a gente pode ser parceiro do cliente nesse momento. Então, temos soluções financeiras também para isso, e principalmente, né, falando de pós-venda, é o grande momento da Citroën aqui no Brasil, essa retomada. As concessionárias estão preparadas, o nosso grupo, o Grupo Rio, está super preparado para atender os nossos clientes. Eu acho fundamental que o cliente nos dê essa chance, né? E acredite novamente na marca que foi pioneira em tantas coisas e continua sendo em todos os momentos. Aprofundando um pouquinho mais essa pergunta, como funciona exatamente esse pacote de revisões, média de valores, como o cliente pode adquirir, em que momento? Ótimo. Ele pode adquirir esse pacote de manutenção no momento que ele compra o carro, e a gente indica sempre que seja nesse momento, que ele pode utilizar também junto com o pacote financeiro que a Citroën oferece, junto com o banco, fazendo o financiamento e diluindo em parcelas quase que imperceptíveis ao longo do tempo, né? O C3, por exemplo, ele pode comprar as 3 primeiras revisões, até as revisões que vão até 30 mil, já incluídas no pacote. Até as 5 primeiras, né? Os veículos utilitários até as 5. Né? Então é fundamental que esse cliente faça isso no momento da compra. Digamos que ele não faça naquele momento, por algum motivo, ele tem até a primeira revisão. Ele tem que fazer antes que ele execute a primeira revisão, para que a Citroën consiga colocar esse plano de manutenção em dia junto com o carro dele, e é importante que ele fique atrelado ao chassi. E é fundamental porque o cliente, no momento que vende o carro, pode ser um motivo de valorização para ele, né? Digamos que ele venda o carro para um outro Citroën na troca, e aí ele entrega esse veículo dele seminovo, ele vai estar valorizando também porque ele vai ter essa manutenção já paga. Então isso é um motivo de o cliente também ter essa manutenção no seu carro. E o cliente pode adquirir via site, indo diretamente de uma das concessionárias? Ele pode falar no momento da compra do carro com o consultor de vendas e depois com o consultor técnico na oficina. É sempre pelo rede concessionário. É sempre por esse momento, porque tem toda a documentação, toda a chancela da montadora que a gente precisa aplicar naquele momento. Perfeito. Eu acho que um ponto, só para complementar, importante, dentro desse trabalho em cima de pós-venda, é que a Citroën tem um plano, que o Fernando deve conhecer bem, que é o Citroën Você, onde a gente tem 10 benefícios quando o cliente adquire um carro 0 km com a gente. E esses benefícios, um desses benefícios, por exemplo, são 8 anos de reboque isento de qualquer cobrança. Então, e como ele disse, vinculado ao chassi. Então, se eu comprei um carro e dentro de 8 anos eu vendi meu carro para uma segunda pessoa, essa segunda pessoa ainda tem o direito de usar esse reboque. Então, qualquer problema que ela venha ter, tendo seguro ou não, ela tem direito a essa assistência. Tem planos também de
Você gasta com revisão e aí você tem um valor que você consegue... Você tem um cashback para poder ganhar exato. como promoção. 10%, né, que você tem. Essa questão que você colocou do reboque, são 3 anos de garantia os veículos da Citroën, né? Então, a gente está falando de 8 anos, o cliente já não tem mais a garantia do produto e ainda assim a fábrica entra ali para atender. Essa Muito assistência bacana com reboque. isso, muito legal. Deixa eu tomar uma parte nisso, porque é fundamental, que a gente está na ponta com o cliente, né? E o pós-venda, literalmente, o cliente não gostaria que o carro dele precisasse de manutenção. Sem dúvida. Mas a gente tem a necessidade de fazer manutenção no carro. E o importante é que hoje a Citroën está dizendo para você, olha, eu estou contigo mesmo que você ainda não tenha mais garantia comigo. Né? Eu quero você perto, eu quero que você faça a sua manutenção conosco para garantir 3 coisas fundamentais do carro. Conforto, segurança e performance. Né? Isso só trabalhando com peça genuína, com pessoal treinado e com as ferramentas certas, o carro pode ter esse tipo de benefício. Então, esse reboque, a gente nunca quer um Citroën no reboque, né? Mas, caso precise, a Citroën está contigo. São 8 anos, gente. É muito tempo de cobertura, é confiar muito no produto que está vendendo para oferecer esse tipo de... Exatamente. É mais uma estratégia para passar credibilidade. Perfeito. Diego, vou voltar para você. Qual a expectativa hoje da Citroën em aberturas de ponto de venda? Como que está essa questão? Já que as vendas têm aumentado, Então, precisamos de mais pontos de venda. A partir do momento que a gente tem um plano de crescimento, quer vender mais, a gente precisa dar suporte para esses clientes, porque o Brasil é muito grande. Então, até o final desse ano ainda, a Citroën planeja fechar com 180 pontos de venda em todo o Brasil. Aí a gente vai estar aumentando a capilaridade e vai estar conseguindo dar esse suporte para muito mais clientes. Hoje, se eu não me engano, a gente tem entre 150 e 155 pontos de venda. Então, até o final do ano, a projeção é de abrir mais 30 pontos de venda. Muito bom. Só que na minha região que eu atendo, se eu não me engano, eu atendo Rio, Espírito Santo e Minas, na parte de Minas. Vão abrir mais 4 pontos de vendas, 2 aqui no Rio, 2 em Minas, até o final do ano. Falando em lançamento, existe o lançamento de um carro elétrico? Plim, plim. A Citroën já tem um carro elétrico, que é a Jumpy elétrica, que também já é um sucesso, já emplacou mais de 250 carros no Brasil. E... eu não posso falar muito, mas nesse quesito vão ter novidades. A gente tem alguns projetos mais pra frente, que meu chefe já falou que eu não posso falar muito, então... Cliente Citroën, vai fique ter no novidade. aguardo, fique no aguardo. Falando da marca irmã, que é a Peugeot, esse mês a gente vai estar lançando na semana que vem o E2008. Já tem o 208, né? Já temos o 208 elétrico e vai estar lançando o E2008, que é um carro elétrico, 100% elétrico, na categoria SUV. Então, a Stellantis como um todo está pensando e está muito imersa. Tá bom, vamos deixar baixo. A gente já entendeu que ele quer deixar isso baixo, né, Amanda? Deixa baixo. Com certeza. Fernando, no quesito elétricos, né? Como o pós-venda está se preparando para esse futuro que está bem próximo, né? Já é uma realidade hoje no Brasil. Na verdade, assim, a gente já vem essa virada de chave há algum tempo e o preparo, ele já aconteceu. Né? E é por isso que a gente volta na tecla do cliente confiar na rede concessionária, porque, principalmente os carros elétricos, você precisa ter a ferramenta correta para poder fazer a manutenção. Né? É questão de segurança. Sem dúvida. O nosso time ele tem quase que 80% dos seus cursos baseado em segurança e os outros 20% em técnica. Então, você imagina, o cliente tem um veículo com tecnologia de ponta, com o máximo de propriedades que a gente tem hoje no mercado, e levando o veículo para fazer manutenção e alguém que não conhece. Não vai conseguir fazer essa manutenção. E não é nem... Estou falando de reserva de mercado, estou dizendo de realidade. Assim. Então é muito importante que o cliente tenha consciência que ele tem um veículo com a mais alta tecnologia na mão e que não é qualquer um que pode mexer nele. Então a rede de concessionárias hoje, principalmente o Grupo Rio, temos um ponto específico para isso. Com todo o ferramental, pessoal treinado. Já tem na concessionária. Já temos. E não são todas as concessionárias que estão preparadas para atender esse tipo de veículo, Não né? estão hoje, né? A Citroën é óbvio que tem um plano de expansão para isso, porque as vendas, obviamente, vão aumentar muito e a gente precisa ter essa capilaridade. No momento, desculpa. Nada. A gente chama lá dentro de E-Center, né? Que são os pontos de venda que tem o suporte, todo o maquinário, estrutura para atender os veículos elétricos. No momento no Brasil, vigente, nós só temos 2 pontos, que é um aqui no Rio, que é o Grupo Paris, e um em São Paulo, que agora eu esqueci o nome do grupo.
Porém, já tem também um plano de expansão para esses grupos. Eu acho que até o final do ano, se eu não me engano, a projeção são fechar 5 pontos de venda. Então, entrar mais 3 pontos de vendas em outras regiões, para a gente cada vez mais estar crescendo e estar conseguindo dar o suporte necessário nesse segmento. A Citroën vem numa batida de crescimento bem forte, né? Bem, a Citroën é a segunda marca que mais cresce no Brasil, atrás da Peugeot. Porém, outubro e novembro, a gente cresceu mais que a Peugeot. Então, acho que a gente triplicou o market share de 2021 para cá. Tem a projeção de chegar nos 3,14 no final desse ano. Então, é só crescer daqui para frente, é só para frente. E uma curiosidade do carro elétrico, ele é tão legal que a manutenção dele do cliente, né? Porque você está acostumado a ter o carro a combustão e fazer aquela manutenção de final de semana, abrir o capô para olhar. O carro elétrico não tem isso, né? Você não precisa nem abrir o capô. Você vai fazer somente colocar água para poder limpar o para-brisa, né, Diego? Do restante, não precisa. E se tiver necessidade, o usuário não consegue fazer. Ele tem que levar o especialista, que somos nós. Então é muito importante estar junto, né? Eu acho que é o momento da Citroën que está trazendo o cliente para perto. E a tecnologia só vem referendar isso. Fernando, hoje existe um mecânico somente para fazer a manutenção nesse veículo? Porque eu me lembro que você disse que é uma carga de energia bem puxada. Me explica um pouco melhor desse tipo de profissional para mexer nesse carro. Eu vou trazer uma analogia aqui do dia a dia nosso, né? Você imagina o técnico da companhia de energia elétrica que vai lá na nossa casa fazer alguma manutenção, né? E que trabalha com alta tensão. Ele tem toda aquela parafernália, os EPIs necessários, e ele tem um treinamento por trás. No nosso concessionário, a gente tem um técnico master, somente ele pode fazer manutenção nesse carro, né? Porque antes de você mexer num veículo elétrico, você tem que desenergizá-lo, né? E é um procedimento feito somente por quem tem o treinamento correto. E principalmente a ferramenta, não é só desligar ou tirar um borne de bateria. Tem todo um processo por trás para você tirar a energia do carro. E a partir daquele momento você consegue manipular as peças. Então, não tem a mínima possibilidade de um técnico não treinado, e esse treinamento não tem em outro local, só com quem construiu o carro. Isso em cada marca. A gente tem a Citroën e as outras marcas também que estão trabalhando com veículos elétricos. Então, uma tendência sem retorno, né? Cada dia mais as concessionárias vão ter profissionais mais e mais capacitados, né? E, de alguma forma, a gente trazendo isso para uma realidade do mercado brasileiro. E eu queria deixar aqui uma super dica para o consumidor: compare o preço. Você vai ver hoje que o pós-venda Citroën, se não é melhor, é no mínimo igual a qualquer tipo de manutenção que ele é oferecido aí fora. E lembrando que só a Citroën consegue oferecer peça genuína. Que a gente tem uma diferença grande, peça original ou genuína, né? A original é aquela que não vem com a grafia da Citroën, ela não tem um DNA Citroën, mas serve no carro, ok? E aí, eventualmente, tem um tempo de vida útil menor, e aí a gente sabe que existem peças de boa qualidade. Mas com DNA Citroën, que foi feita para o carro só na rede concessionária. Então, é super importante, faça uma cotação. Acredite, os preços de revisão estão declarados no site. Não existe a mínima possibilidade de um passado distante ou perto, né, de que a gente chegava no concessionário e tinha uma conta enorme por uma manutenção rápida. Hoje é tudo muito transparente. A Citroën querendo o cliente de perto com a gente novamente. Tudo que a gente está falando aqui, vocês podem pesquisar aí na internet, são números, são fatos. Então, não é para só acreditar no que a gente está falando, pesquisa, vai se informar. Dá um Google, né? Falando sobre pesquisa, a gente tem o Citroën Advisor, né? Que é a garantia total de que a fábrica confia no produto que ela está vendendo. É a gente escutando o cliente na ponta, Exatamente. Você consegue falar um pouquinho do Citroën Advisor? Que é a página onde o cliente que comprou o carro se cadastra lá, coloca o chassi dele. E é a pesquisa real dele ali, né? Além dessa pesquisa, é até importante comentar que a Citroën no ano passado fechou em primeiro lugar na pesquisa entre marcas, entre montadoras de NPS, que é o Net Promoter Score, é onde a gente avalia o feedback do cliente quanto ao nosso atendimento, produto, tudo. Então a gente fechou em primeiro lugar. Nesse primeiro quarto do ano ficamos em primeiro lugar também. Então é mais uma vez a Citroën quebrando esse paradigma de que o cliente ou o mercado não acredita, que desvaloriza, que é um produto ruim. Se na pesquisa mais importante entre todas as montadoras do Brasil a gente ficou em primeiro lugar, é porque o trabalho está sendo feito. Sem dúvida. E a Citroën vem cobrando bastante os concessionários, né? Em termos de atendimento. Qualidade. Não tem jeito. Vem batendo doído, mas é por uma razão. Para crescer tem que sofrer, não tem jeito. Sem dúvida, mas eu acho que agrega em todo mundo, né? No profissional que está ali atendendo o cliente, porque ele precisa se qualificar mais, né? Prestar um excelente atendimento. Hoje um bom atendimento não é o suficiente. Faz toda a o atendimento diferença. tem que ser em excelência.
Eu acredito que no pós-venda também, né? A Sem cobrança tá dúvida. forte em qualidade. Superar o atendimento, né? A expectativa. Esse cliente vem com uma expectativa alta porque ele já comprou desconfiado um Citroën devido Receoso, ao passado. né? Opa, como é que vai ser isso, né? E a gente entregar o básico já não é O suficiente. A gente tem que entregar para o cliente a segurança. Hoje o que eles vão encontrar para cada cliente que passa no nosso concessionário é a segurança de saber que ele será bem atendido da forma justa, correta e que com certeza o problema dele que ele está vivendo naquele momento será atendido na melhor forma possível, né? O que eu observo até no grupo, né? No Grupo Rio, na Paris, é que o gestor está ali no showroom atendendo os clientes, né? Junto com os colaboradores, isso eu acho de extrema importância. O cliente ter acesso ao gestor. É porque o consumidor, o cliente, ele consciente da necessidade do concessionário, né, de entregar um atendimento de qualidade. E eu queria tocar num ponto super legal que a gente falou aqui agora sobre as pesquisas. A voz do cliente é o que nos direciona a cada dia, né? Então, um gestor antenado a isso, ao que o cliente está dizendo, aos detalhes que ele fala no dia a dia, faz toda a diferença. Porque a gente, no volume de negócios que a gente tem no nosso dia... É ali que a gente encontra o ponto de melhoria. É isso aí. O cliente fala o detalhe que a gente não está vendo. E é fundamental que esse cliente responda às pesquisas. Então, consumidor, você que recebeu uma pesquisa, nos ajude respondendo. Seja com crítica, com sugestões, com reclamação. Isso dá pra gente a oportunidade de melhorar. É verdade. Né? O pior cliente é aquele que não reclama e vai embora. Né? E nunca mais vai voltar. A gente quer você, Sem que dúvida. reclama, que nos ajuda, é apaixonado pela marca. E faz crescer. É isso aí. Isso. Diego, vou voltar para você. Existe a possibilidade da linha DS voltar a ser importada? Hoje a gente... Vocês estão venenosos. Próxima pergunta! Ela tá feliz que o Corinthians ganhou do Flamengo ontem, ela tá mirando em mim. Gente, Mas... um mero detalhe. Então, sobre essa pergunta especificamente, a informação que eu tenho é que no momento não tem um plano, não tem previsão de retornar com a linha. Muito em questão do custo, né? Porque são produtos importados e a gente sabe do preço disso. Alinhado com a estratégia da Citroën, que no momento essa é uma marca mais acessível, não bate as estratégias. Então, no momento, acredito que não deve ter o retorno da linha DS para o Brasil. Então é isso. Infelizmente. Mas está ouvindo o clamor, né, da rede dizendo, olha, DS, se pintar no Brasil é sucesso na hora. Isso mas quando pinta, a gente não quer comprar, né? A concessionária não quer comprar porque o custo é alto, aí fica difícil. Isso vai cortar. Mas hoje a Citroën tem excelentes produtos aí no showroom, no portfólio, né? O C4 Cactus é um carro de sucesso, é um carro maravilhoso, né? É um carro consolidado. É um puta produto. Sugira o cliente ir à concessionária, vai fazer verdade, um test fica drive. aqui o convite. Vai fazer um test drive. Quem está assistindo aqui, né? Venha fazer um test drive. O custo de manutenção do C4 Cactus é incrível, né? É uma SUV. Fala um pouquinho aí, Fernando, sobre manutenção de C4 Cactus. É um carro que dá problema? Aquela velha pergunta. Elas estão venenosas, eu tô dizendo. Pós-venda é igual você perguntar para o médico se tem doente. A profissão dele é cuidar disso, né? Mas quando a gente olha o C4 Cactus, a gente vê muito cliente fazendo revisão. Então significa que esse cliente continua com o veículo ao longo do tempo, significa que ele está satisfeito e que as manutenções fazem sentido. Né? Porque manutenção de carro é preventivo. A corretiva sempre vai ter um custo maior e expõe você à insegurança. Então, quando segue o plano de manutenção corretamente, que está lá no manual de bordo, está descrito em todos os lugares da Citroën, se o cliente segue essa manutenção preventiva, ele tem muita chance de não ter problema com o carro dele em momento nenhum. Né? Então, é muito importante saber que quanto mais tempo a gente posterga as manutenções, isso para qualquer marca, ele vai ter um custo maior. Então, às vezes, você acha que a manutenção é cara, é porque está fazendo manutenção corretiva. Deixou de fazer o alinhamento de direção, tem que trocar os pneus. Não trocou o óleo, deu um problema no motor. Então, esses detalhes do dia a dia é que fazem a percepção do cliente. Então, eu chamo também os clientes para fazerem as manutenções preventivas. Isso é fundamental. Mais um convite, faça a manutenção no carro de vocês. Exatamente. Preventiva. Isso é fundamental. A cada 10 mil, você rodou um ano, sabe que seu carro precisa trocar o óleo tem prazo de validade, é um componente orgânico no carro. Então, ele não é para ficar eternamente ali, né? Então, as propriedades deles vão se perdendo ao longo do tempo. Então, o maior percentual no C4 Cactus são de manutenções preventivas. Manutenções preventivas. A cada 10 mil, o carro entra e as nossas revisões são muito rápidas, você não perde tempo com o carro. Temos revisões expressas. Deixa o carro expressa. de manhã, retira fim do dia? Retira, e quando o cliente quer uma revisão expressa, demora 2 horas. Ele fica aguardando no showroom,
nós fazemos a revisão, lavamos o carro dele, entregamos em perfeitas condições. Então, Maravilhoso. fica Esse aqui, 4 carros é um case de fica sucesso, aqui galera. o convite. As últimas unidades com preço de nota fiscal de fábrica. Ah, é Então tem que verdade. aproveitar. Temos bônus no usado. Enfim, as condições comerciais da Citroën estão incríveis. Taxas de financiamento, né? Taxa 0,99, que hoje em dia com a taxa de juros alta do jeito que tá, é um diferencial. Então, fica o convite, né? Porque a gente precisa vender Citroën. Colocar bastante estranha na rua. É isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio do Pod Rio. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta, passa pros amigos, quem vocês acham que gosta de carro. Aquele amigo que gosta de Citroën, caminha. A gente tem bastante novidade aí pra trazer pra vocês. Vai, Diego, arrasta pra cima. Antes de eu arrastar pra cima, vai ficar mais um convite. Eu sou um cara que eu adoro convidar as pessoas. A gente falou muito do C3 e o C3 lançou agora em agosto. Provavelmente terá um aumento de preço em novembro, que já estava acordado, o mercado já estava sabendo. Porém, ainda temos unidades no estoque da rede com preço de lançamento. Então, se você for pegar para analisar os últimos lançamentos do mercado no ano, todas as marcas, eu acho que a Citroën é a única marca que tem hoje a pronta entrega, um lançamento de sucesso, que é o C3, e ainda com preço de lançamento. Então é mais uma oportunidade que vocês não podem perder. Vai fazer um test drive no C3, no C4, na AGMP, que eu andei essa semana na AGMP e, pô, é fantástico andar num carro elétrico. Então é uma puta experiência. Convido vocês para isso também. Agradeço o convite mais uma vez e parabenizo o projeto, ficou muito legal. Eu espero que continue. Tem uns convidados para indicar para vocês chamarem lá da empresa. Então, obrigado mais uma vez e vamos vender Citroën. Grupo Rio sempre à frente. É isso, nós agradecemos a presença de vocês, a disponibilidade. E falando em vendas, aproveitar para chamar vocês. Nós vamos ter o nosso primeiro feirão Grupo Rio, de todas as nossas marcas, agora dia 4 e 5, na nossa unidade da Barra, Final de semana Avenida vai bombar, das então. Américas, 6.601. Vocês estão todos convidados. Vai ter muita coisa legal, comida que eu tô sabendo, né? Música. Atividade para as crianças, música, um buffet maravilhoso. Ou seja, Pode o ver pai onde e vai a mãe... funcionar. Funcionando também. Então, o todo cliente vapor. que quiser fazer serviço de manutenções pode aproveitar esse final de semana, né? Aproveita, tem a nossa oportunidade de alinhamento de direção e cortesia para o dia 5. Bacana. A gente vai estar lá, vai ganhar esse super presente do pós-venda, né? E aproveita, participa do feirão. Já negocia um carro novo, né? E o carro com manutenção super o filho ainda valorizada. pode cabelo ficar... e bigode. O filho ainda E fica o filho despreocupado, vai tem estar lá coração. tranquilo, brincando, Perfeito. comendo pipoca, tá tudo bem. Tô brincando, mas Programa vai lá, perfeito. faça a manutenção. Ainda que você não compre o carro, conheça nossas instalações do pós-venda da Paris Rio. Um grupo fantástico que apresenta as melhores oportunidades para você e principalmente no pós-venda a gente tem profissional treinado, oficina ampla, com todas as ferramentas necessárias para fazer a manutenção do seu Fernando, Citroën. se o cliente quiser visitar esse final de semana, o cliente precisa agendar para fazer o serviço? O ideal é agendar porque a gente trabalha com horários, né? A oficina é baseada em horários. Então, entre em contato conosco, a gente tem uma central do WhatsApp e aí a gente pode providenciar o agendamento, mas não deu, Fernando, não deu para fazer o agendamento, mas eu quero ir lá, aparece, é muito bem-vindo, com certeza. Meninos, foi um prazer. Vai né? ser bom o final de semana. Arrasta pra cima, vai, Diego, você não queria falar? É verdade. Vai sair o quê? No YouTube? YouTube, Instagram, tudo. Então, galera, segue, compartilha, comenta e arrasta pra cima, o link tá aqui na descrição. Sonho dele falar isso, né? Sempre quis falar isso.